trabalhar com marketing digital, a primeira coisa que você tem que ter é a formação. Então o ideal é que o social media, o aspirante a social media, busque cursos na área que permitam que ele conheça um pouco mais do ambiente digital e saiba como se posicionar nas mídias sociais, como trabalhar seu cliente. Eu diria que a maioria das empresas hoje precisa de um profissional que entenda de formatos diferenciados. Hoje, aquele formato quadrado, o post como o post em si, aquele formato quadrado de um post já não tem mais tanto efeito. Quando se tem a necessidade, né, de trabalhar a implementação do marketing digital, deve-se trabalhar o contexto atual, né, em que esse marketing digital ele vai ser de uma certa forma implementado. E quando a gente para analisar o marketing digital em si, a gente tem que de uma certa forma atentar qual é o intuito, o objetivo da implantação desse marketing digital. Então não tem como se falar na implantação do marketing digital se não se falar no planejamento estratégico. Então, entender que as mídias tradicionais, elas atendem por si só a nossa necessidade de comunicação é muito pouco e muito limitado. A gente tem que entender onde o nosso público está. E hoje entender onde o nosso público está é identificar que as mídias sociais, os sites, os blogs, são ferramentas que podem evidenciar essa comunicação e fazer com que a gente tenha um processo, um plano estratégico de comunicação mais assertivo. Marketing digital, primeiramente a gente vai ao conceito de marketing digital, todas as estratégias, os pontos fortes, pontos fracos que a gente aplica no mundo tradicional, só que no ambiente digital. E outra coisa muito importante a gente entender também é que marketing digital vai muito mais além do que postagens no Facebook e Instagram. O marketing digital ele é um mundo muito amplo, que possibilita cheias de participações do público, interação e permite que grandes empresas, pequenas empresas possam competir com as grandes empresas num ambiente muito novo. Então, trabalhar com mídia digital é você entender que você tem um nicho de mercado, que você tem um público a qual se comunicar e que público é esse bem definido. O social media ele é de fundamental importância para a empresa, pois ele é a porta-voz da instituição para as mídias sociais, para os usuários. É ele que vai definir e executar a comunicação digital da empresa no ambiente web. Quando se para analisar a importância do social media para uma empresa, trazendo para o contexto atual, né, na qual nós fazemos parte, e analisando o cenário das redes interativas, das redes sociais, a gente vê de uma certa forma a influência do social media como sendo de uma certa forma ali uma implementação, né, no que tange, no que se diz, as funções de uma certa forma básicas, as funções estratégicas que vai se precisar para que venha de uma certa forma estabelecer as linhas diretivas para que a comunicação nas redes interativas, nas redes sociais, ela se concretize propriamente dito. Diferente do que todo mundo pode dizer um pouquinho, é que o social media é aquele cara que fica no Facebook, Instagram o dia todo. Acho que vai também muito mais além disso. O social media é aquela pessoa capacitada para estar à frente da empresa, responsável pela imagem da marca. Então, assim, além do Facebook, Instagram, o social media é aquela pessoa responsável pelo posicionamento, o estudo de mercado, um estudo de crise. Então, aliado ao conhecimento e a experiência que ele tem, junto com o conteúdo que a empresa tem a oferecer, ele vai ser um facilitador e um agregador de conteúdo para as mídias sociais. Entender que tem rede social e a rede social ela é um canal que possibilita você se comunicar com esse cliente que antes ele era um tanto obscuro, que você não sabia como que você poderia atingi-lo, né? Se era o horário de uma propaganda, se era em um jornal que não atende todas as categorias sociais. Hoje a rede social ela está aberta para todo mundo. Então você tendo uma noção de que a rede social ela te possibilita isso, você vai conseguir abarcar toda e qualquer persona que você identifica dentro dessa ferramenta. A primeira coisa que a gente faz no momento de crise é ter calma. A gente precisa, primeiramente, analisar friamente o que está acontecendo, identificar os pontos críticos que precisam ser resolvidos e definir um plano de ação. Quando se atenta para esse aspecto, né, do momento de crise em especial, deve-se, de uma certa forma, primeiramente parar para analisar, né, o contexto ao qual essa crise está se sucedendo. Um momento de crise significa
mudança, crise significa oportunidade. Crise, ela não precisamente pode ser uma coisa ruim, ela pode ser um momento bom quando a gente transforma em algo bom. Crise, ela possibilita as empresas enxergarem algo a mais no que está sendo criado hoje. Por exemplo, as redes sociais hoje, cada dia elas estão se mudando, elas estão se transformando. Elas estão criando canais que possibilitam as empresas se comunicarem com seu público. Entender que a rede social, eu comumente utilizo muito essa frase, né? Que ela é uma janela aberta sem grade. A pessoa entra na sua casa, vê o que está acontecendo, sai de lá e fala o que quer sobre ela. Querendo ou não, se ela é uma janela sem grade, a pessoa tem a possibilidade de olhar dentro da sua empresa, a melhor opção sempre é ser transparente. É você utilizar a informação a seu favor e dizer para o seu cliente, para o seu consumidor, para a pessoa que tem interesse sobre a sua marca, de que forma que você está gerindo aquele problema e o retorno que você vai dar para ele. Quando se fala nesse cenário em crise, né, o pontapé inicial, o passo inicial é primeiramente se tornar íntimo, se de uma certa forma conhecer o que culminou, o que evidenciou aquela crise, né? E aí passar a entender, passar a pesquisar e de uma certa forma não tem como falar em gerenciamento de crises se não se falar no estabelecimento de um plano de ação. Para, no caso de um surgimento de uma crise, eu saber quais são as ferramentas, quais são as estratégias, quais são os métodos que serão de uma certa forma utilizados para ter um perfeito gerenciamento da crise nesse cenário. Hoje existem muitos digital influencers na internet e a gente precisa primeiro, antes de avaliar a contratação, fazer um levantamento realmente de quem é esse digital influencer, a que nicho ele pertence, para quem que ele fala e o que ele fala. É importante também analisar um pouco do background dele, saber um pouco da história desse digital influencer, porque dependendo do digital influencer você pode acabar gerando uma crise. Quando a gente para analisar, né, o poder de persuasão de um influenciador de opinião, a gente para de uma certa forma para analisar o grau de reputação que esse influenciador de opinião ele vai ter sobre aquele determinado segmento, aquele determinado contexto, qual a relação, né, qual é o grau de particularidade, qual é o grau ali de intimidade que aquele influenciador de opinião ele vai ter sobre aquela marca, aquele produto ou aquele serviço. Digital influencer é uma coisa que todo mundo deveria ter muito cuidado. Muitas pessoas hoje querem ser youtubers, querem ser digitais influencers no mundo do marketing digital, mas é algo que a gente deve ter muito cuidado. Como foi o exemplo do MEC, que contratou 2 digital influencers que tinham anteriormente atacado o governo, falado um pouco mal e eram machistas também. Então isso acabou tendo um efeito reverso. Ao invés de propagar a imagem positiva do MEC, ele acabou detratando a imagem da instituição. Então, antes de contratar realmente o serviço de um digital influencer, é bom fazer uma análise prévia de quem é a pessoa e ver se ele realmente tem a ver com os valores da empresa, com a imagem que a empresa quer passar. Vale a pena também um bate-bola previamente para poder alinhar exatamente o que vai ser falado, o que vai ser passado e como que ele vai utilizar.